Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos. Saúdos amados, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia, venham aos amados irmãos trazer mais uma mensagem. A mensagem é essa que está no livro de Salmos, capítulo 131, e que tem como título, como tema principal, Como confiar em Deus em meio às crises. Então, irá nos ensinar neste dia, como nós iremos confiar em Deus em meio à crise. Amém, amados? Vamos à leitura da palavra de Deus, no Salmo 131, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que nos dê discernimento, para podermos compreender a palavra de Deus e sermos abençoados por ela e pelo nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, entramos na Tua presença, Pai, pedindo licença a Ti, Senhor, para podermos, ó Deus, falar da Tua parte, falar da Tua palavra, para explaná-la aos amados irmãos. Para isso preciso, ó Deus, da Tua direção, preciso ser guiado por Ti, ser cheios do Teu Santo Espírito, para abençoar vidas e ser abençoada pela Tua palavra, Senhor. Pai, é com temor e tremor que me apresento diante de Ti, diante da Tua congregação, Senhor, para poder falar de algo que irá, ó Deus, nos encher, que irá, ó Deus, nos suprir e que irá, Deus, nos consolar e nos fortalecer neste momento de crise, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e desde já agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, uma das palavras mais ouvidas, mais escutadas no nosso dia a dia, e principalmente nesses momentos de pandemia, de crise ao qual nós nos encontramos, é justamente crise. Vivenciamos dias maus, dias difíceis. Vivenciamos dias de crise, seja no âmbito social, político, econômico, moral, no seio da nossa família. Vivenciamos crises conjugais, familiar, pais contra filho, filho contra os pais, marido contra esposa, esposa se levantando contra os seus maridos. Vivemos dias difíceis, crises. Crises essas que muitas vezes nós entramos. Às vezes por atitudes nossas, às vezes por levantes do inimigo, às vezes por um descuido, desatenção, algo desse tipo. Mas em algum momento da nossa vida nós adentramos a uma crise. E como nós nos comportamos? Como devemos nos comportar em meio à crise? Esta é uma pergunta, por muitas vezes, de modo subjetiva, Porque depende muito do comportamento, depende muito do contexto que aquela pessoa ao qual que nós estamos, o que está acontecendo conosco. Cada um age de formas diferentes, cada um tem atitudes diferentes. Uns se desesperam e choram de forma copiosa, como crianças. Outras se revoltam contra tudo, contra todos, até contra Deus. Outras se levantam contra autoridades constituídas por Deus, contra seus chefes de trabalho, ou contra seus colegas de trabalho. Outros se levantam contra os líderes espirituais, contra os seus pastores, seus bispos, ou missionários, ou algo desse tipo. Muitos agem de formas que traz grande sofrimento ainda maior àquela pessoa. Outras até tiram sua própria vida. Há casos de pessoas que tiram a própria vida por motivo de crise financeira, de saúde, ou porque perdeu uma pessoa muito querida, um ente querido. Então, é muito difícil
né, dar essa resposta de como nós devemos agir em meio à crise, como nós nos comportamos em meio à crise, né? Há pessoas que até entram em desespero e cometem roubos, furtos, latrocínios, né? Outras também desrespeito às autoridades instituídas e superiores. É difícil, irmãos, né, responder essa pergunta. Como nós devemos agir em meio à crise? Como devemos nos comportar em meio a essas situações, né? E nós vemos, irmãos, que Davi, ao escrever este salmo, o Salmo 131, ele justamente nos oferece uma receita eficaz, né, para essas situações de crise. O salmista exprime, né, o seu profundo sentimento de confiança em Deus. E esta simples, clara e, no entanto, profunda oração, né, ele fala a respeito disso. O Salmo expressa uma confiança advinha de um profundo relacionamento com Deus. Ele é um testemunho pessoal de Davi, que demonstra um alto nível de confiança em Deus. Em meio às crises, Davi, ele passou por crises na família, crises pessoais, crises de guerra, de batalhas, doenças ao qual foi acamada a família dele, perda de filhos. Também ele passou por uma crise, né, nacional, né, quando ele fez aquele censo, e aí Deus permitiu, né, que viesse uma enfermidade àquela nação. Davi enfrentou gigantes, nós vemos o caso de Golias, e nós vemos também os seus generais lutando contra 4 gigantes mais à frente. Nós vemos que com Davi, ele foi perseguido pelo seu próprio rei, e ele abriu mão de se vingar quando teve a oportunidade de se vingar. Davi, ele sofreu, né, perseguição pelo seu próprio filho, que tentou usurpar o trono. Houve incesto na família de Davi, ao qual um filho coabitou com a sua irmã, né? E por conta disso nós vemos o assassinato dentro da família, Absalão matando o seu irmão, pelo fato daquele irmão ter coabitado com Tamar, a sua irmã, né? Então nós vemos, irmãos, que Davi passou por crises, momentos difíceis na sua vida. Mas Davi, neste salmo, ele expressa justamente uma confiança muito grande em Deus. Davi, ao ir às guerras, às batalhas, ele pedia confiança, ele pedia, né, a Deus que lhe desse, né, a vitória, mas ele confiava em Deus, ele pedia conselhos a Deus, ele ouvia de Deus muitas vezes que ele deveria ir à guerra, à batalha. Outro conselho de Deus muitas vezes é, recua. Outra, não vá por trás das amoreiras. Então nós vemos Davi buscando de Deus, ele confiava em Deus, ele confiava nos conselhos de Deus. E baseado nesta oração, amados, uma oração davídica, né, nós vemos, né, nós buscaremos tirar algumas lições práticas para o nosso viver. E no que se refere a atravessar justamente as crises que a vida nos proporciona. Davi nos ensina, ou seja, Deus através de Davi nos ensina algo maravilhoso. E a primeira delas